Bom, eu conheci a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém através do programa Sal da Terra. Eu tinha um programa na cidade e que, quando chegava dezembro, eu gravava mensagens de Natal para colocar no programa. E um amigo me falou que tinha uma igreja nova, um trabalho muito bacana, e eu vim conhecer essa igreja e fiz uma matéria com o reverendo Patrício, que era o pastor da época. Foi aí que eu conheci a Nova Jerusalém. A partir daí, anos depois, eu chego com a minha família de vez e desembarco na Nova Jerusalém. E vim para ficar. Nunca pensei em ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça tal coisa. O primeiro encontro com a igreja foi no Criança em Ação, né? Depois eu fui para um pequeno grupo, depois desse PG, né, seguindo o curso natural da igreja, até que um belo dia chega para ser pastor da nossa igreja o reverendo Carlos Alberto. E aí ele me convida para conhecer a cidade de Aracoiaba, a terra de seus pais, e que tinha uma igrejinha antiga, uma igreja centenária lá, e que ele gostaria de rever seus familiares, a igrejinha, e ele me convidou, e eu fui com ele. Então, nessas idas e vindas, ao longo da minha história, o que o mais interessante é que eu não queimei a etapa, né? Percebia que a igreja tinha uma paixão enorme por missões e eu era muito identificado com missões, nada mais do que isso, não é? E nessas idas e vindas, o reverendo Carlos Alberto me fez um convite para ajudá-lo a revitalizar a Igreja Presbiteriana de Pedra Aguda, que fica no maciço de Baturité, precisamente na cidade de Aracoiaba. E aí fui ficando, até um dia que ele disse: olha, eu vou pedir ao conselho a sua ordenação para pastor. Você é um vocacionado, você tem um chamado pastoral muito específico para missões. E aí foi como aconteceu, né? Desembarco em Pedra Aguda, e de lá já fazem quase 20 anos, precisamente em janeiro vai fazer 20 anos, que eu sou pastor missionário daquela região. E muitas coisas aconteceram nessa caminhada, não é? Muita gente, não é, foi formada lá, não é? Jovens, meninos que se sentiam vocacionados com missões, foram para aquele lugar e perceberam o seu chamado, e aconteceu como aconteceu comigo. Um pastor me fez um convite, né? E saiu um pastor sem nunca perceber que seria um pastor na vida. Foi uma coisa tão natural, né? Esse DNA da Nova Jerusalém, né, missionária, é muito forte, muito forte. E aí veio o primeiro jovem, que foi o pastor Gabriel, hoje pastor Gabriel, ficou comigo 5 anos e foi ordenado pastor, forjado, né, no trabalho missionário do Maciço Baturité, em Aracoiaba, a partir da Igreja Missionária de Pedra Aguda. Depois veio o Felipe Lobão, que passou mais uma temporada comigo e também se ordenou pastor. E o último dos moicanos foi o pastor Salomão, que chegou muito jovem, né? Também filho da Nova Jerusalém, chegou criança na Nova Jerusalém, passou por todas as etapas e terminou também sendo um pastor forjado nas poeiras do verão e na lama do inverno, lá em Pedra Aguda, em Aracoiaba. O Deus que nos chama, ele prepara, ele capacita e estimula a igreja a investir nos seus eleitos. Por isso que a nossa igreja tem uma força muito grande, uma força missionária muito grande. E a paixão pelo reino de Deus nesta igreja, ela é muito visível quando a gente vê jovens sendo formados, né, para o trabalho missionário. Tanto aqui como lá. Tanto para perto como para longe. O Deus de longe é o Deus de perto. Paz, eu estava abrindo aqui essa foto e lembrei do momento importantíssimo na minha vida na igreja, quando eu era líder do Crianças em Ação, vestido de Senhor S. Até hoje, de vez em quando, chega alguém lá na igreja: olha, o Senhor S ainda trabalha na igreja. O pessoal não lembra mais nem do meu nome, sabia nem que meu nome era Osvaldo, mas lembra do Senhor S.
guardo até hoje com muito carinho essa história no meu coração. Eu tinha 17 anos e morava num prédio onde tinham muitos jovens, a gente sempre descia no prédio para brincar. E eu lembro que a grande maioria de jovens desse prédio, eles falavam de uma igreja. De uma igreja, eu só escutava nas conversas igreja, igreja, igreja. E eu lembro que aos domingos, a coisa que mais me marcava era porque quando dava mais ou menos ali umas 4h30 da tarde, eles já paravam tudo que a gente estava fazendo lá na hora, porque eles falaram que tinham que ir para a igreja. E assim, não era o pai interfonando e dizendo, você precisa subir, você precisa subir. Não, eles já sabiam que aquele horário era o horário que eles tinham que subir para se arrumar para ir para a igreja. E eu fiquei perguntando, rapaz, que igreja é essa? Que local é esse que as pessoas querem tanto ir? E eu lembro que eu fui convidado não somente a um culto, mas fui convidado ao acampamento, né, de carnaval da igreja. E foi lá que eu vi o acolhimento das pessoas, o cuidado que elas tinham um com o outro, os jovens felizes e alegres porque tinham amigos de verdade, de fato. E era algo muito, muito novo para mim, muito diferente, ver pessoas dentro da igreja felizes, adolescentes, que gostavam de estar ali, gostavam de estar com seus amigos. Então, isso para mim foi surpreendente. E foi dessa forma que Jesus me alcançou, através dos meus amigos do prédio, que eram todos da Nova Jerusalém. E foi a partir daí que eu conheci a igreja e de lá nunca mais eu saí. Então, você via aqui uma marca clara da nossa igreja, da Nova Jerusalém, já há muito tempo é uma igreja que não se preocupa apenas com adultos, pessoas casadas, mas se preocupa também com jovens e com adolescentes. Muitas pessoas falam que os jovens e os adolescentes da igreja são o futuro da igreja, né? E eu creio que existe algo diferente no DNA da Nova Jerusalém. Nós pensamos sim em quem nós queremos ser amanhã, mas a juventude da nossa igreja é algo que nós estamos investindo sempre. Ela é o corpo atual da nossa igreja. Os jovens e adolescentes da Nova Jerusalém, eles são cuidados e são formados com maturidade para ser a igreja do hoje. E ver isso em cada adolescente ali da igreja, em cada jovem, eles atuando dentro das suas realidades, na escola, nas faculdades, já com as suas famílias, né, servindo, a grande maioria de jovens e adolescentes servindo dentro da nossa igreja, é algo que me fez olhar lá para trás, acreditar como eu fui cuidado e me desafiar a continuar acreditando, orando e investindo nessa geração que faz tanta diferença na vida da nossa igreja hoje. É muito engraçado lembrar dessa foto, porque eu me recordo de como eu não imaginava estar onde eu hoje estou. Antes servindo com as crianças, teatro, adolescentes, e hoje pastoreando igrejas no sertão do Ceará. Bom, eu cheguei na Nova Jerusalém com os meus pais quando pequeno, cresci e me formei como cristão aqui, e foi na minha adolescência que eu despertei para o meu chamado vocacional. O meu despertamento vocacional ocorreu porque eu estava envolvido no serviço da igreja. E não há como você não se envolver no serviço da igreja aqui na Nova Jerusalém. Você chega aqui e você é logo impactado por uma atmosfera de serviço. Está todo mundo servindo em algum canto. E você quer servir também, você quer fazer parte disso. Essa atmosfera de serviço da nossa igreja, ela nos impacta de tal forma que não pode parar em nós. Nós queremos passar para outros. A Nova Jerusalém não é só uma igreja que forma, é uma igreja que forma e que envia. Eu fui formado aqui como cristão, mas também fui enviado para exercer a minha vocação no sertão do Ceará. O sertão, ele não foi só apenas uma escolha minha, ao contrário, ele foi uma resposta de Deus a uma vocação que ele depositou no meu coração. Enquanto o pastor Oswaldo foi chamado para estar aqui com as crianças inicialmente, e depois se tornar pastor de jovens e adolescentes, eu fui chamado para ir ao sertão, fui enviado. Então, isso é que é o mais importante. A igreja percebe o chamado de Deus, né, na vida
desses jovens que caminharam durante esse longo tempo na igreja. E a igreja também é apaixonada por missão. Então, assim, hoje nós temos, na verdade, 4 igrejas, né, abraçadas, nasceram aqui, com os nossos jovens daqui da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Nós temos Pedra Aguda, nós temos Jaguarão, né, nós temos Lagoa Grande e agora Eusébio. E quiçá o Senhor, o Ceará inteiro. Olhando essa foto aqui, eu era líder de um ministério infantil, eu tinha 22 anos e nem imaginava o que Deus tinha preparado na minha vida enquanto pastor de uma igreja, de uma comunidade. Eu quero que a realidade de outras pessoas seja transformada pelo serviço da igreja também. Então não para em mim. Como eu fui impactado pelo serviço ao Senhor dentro do contexto da Nova Jerusalém, outros também podem ser impactados. Então nós queremos passar isso adiante.